Paris Saint-Germain. É verdade. Ô Galo, e seleção brasileira, cara? Você tem acompanhado, você tem visto, você viu? Bom, você deve ter assistido, obviamente, a Copa América, né? O Brasil perdeu para a Argentina aqui, ganhou mais um ouro olímpico, né? Depois que ganhou aquele que tirou aquele caminhão das costas que foi nas Olimpíadas do Brasil, muita dificuldade e tal, ganhou mais um ouro olímpico agora. Mas e seleção brasileira, a seleção principal? Que futuro que você vê aí? O que dá para esperar desse time? Do Tite, das ideias do Tite? Você acha que para a América do Sul, beleza, mas nem beleza para a América do Sul, né? Porque perdemos uma Copa América aqui. Mas em termos de Europa, com uma Copa do Mundo, esse confronto com os gigantes lá do velho continente, o Brasil está preparado hoje para chegar em final ou pode ficar naquelas de cair em quartas, cair em semi, essas coisas? Como que está a tua visão em relação ao trabalho que está sendo realizado na seleção brasileira hoje? Eu acho que eu sou um grande torcedor e penso sempre que o Brasil é um grande favorito. Mas eu acho que hoje estão se formando equipes aqui no Brasil. Eu vou citar as 3 mais fortes hoje, que é o Flamengo, o Atlético e o Palmeiras, que poderia se dar uma chance ainda para jogadores que estão jogando aqui. Eu vejo um ataque, por exemplo, você poderia ter um Bruno Henrique, o Hulk e o Neymar, não seria um ataque diferente do que ele tem hoje na seleção. Acho que talvez até com uma outra força. Porque estar trabalhando na seleção brasileira e você ter um ídolo aqui de um grande clube, a energia é outra, o atleta vai com uma moral diferente. Então, eu acho que poderia ainda ter jogadores como que estão jogando no Brasil a serem mais vistos, porque a seleção brasileira, cara, é um momento. Sim. Não tem essa, é um momento de cada um. Quem está bem hoje, a seleção brasileira vai se juntar porque você não tem tempo de preparação. Todas as vezes que as datas FIFA se encontram, são datas FIFA, elas duram 12 dias. É uma coisa impossível de você criar uma liga. Então, quer dizer, eu acho que poderia dar uma atenção maior para alguns clubes importantes, como esses 3 que eu disse aí, jogadores que estão sendo importantes e fazendo uma diferença aqui no Brasil também. Você viu, o Gabigol foi convocado agora, o Bruno Henrique não foi, que eu acho, para mim, com toda a idade dele, mas é um atacante fenomenal. Fatal, né? O Gerson, né? Que hoje já é um protagonista. O Gerson saiu como protagonista agora de verdade. Então o Gerson, para mim, também é um titular importante. E eu estou falando porque eu conheço bem o atleta. Sim. Estive com ele bastante na seleção. Não o convoquei por um problema dele também na seleção, que eu acho que eles carregam esse problema até hoje. Mas estava jogando aqui no Brasil, e falo pelos momentos dele aqui no Brasil. Ele estava fazendo aqui. E do Bruno Henrique também. Eu acho que o Bruno Henrique tem muito espaço na seleção brasileira em relação aos outros atacantes que estão caminhando por lá. O que o Hulk está fazendo aqui, com todo respeito ao Firmino, com todo respeito aos centroavantes que estão jogando lá fora, não vejo que o Hulk poderia estar na seleção, sim. Nós somos parecidos aí de idade. Nós somos de um tempo que o Brasil ia jogar amistoso, ia jogar eliminatórias, a gente era dispensado na escola para assistir o jogo, né? Verdade. E eram jogadores que estavam no Brasil, né? Porque 80, 70, 80, essa década aí, eram jogadores que estavam no Brasil, né? A gente cantava o hino nacional na escola, eram outros tempos. Mas, enfim, a seleção brasileira, a gente tinha orgulho. Eu lembro da Copa América de 89, que o Brasil ganhou do Uruguai. Cara, eu estudava de manhã, os jogos eram tarde, era depois da novela, aquilo acabava meia-noite, cara. Meia-noite eu era novinho ainda, tinha que dormir cedo pra escola. E eu colocava um travesseiro assim na coisa entre a televisão e a estante, para não fazer a claridade, para não entrar no quarto do meu pai, para não mandar acordar para assistir o jogo do Brasil. E hoje, nós vimos uma final de Copa América em que tinha torcida, jornalistas e torcedores se declarando que estava torcendo para a Argentina. Ou seja, essa europalização da seleção brasileira, você não tem mais aquele... Porque uma coisa é o seguinte, o Hulk, se ele vai jogar na seleção brasileira, no mínimo a torcida do Atlético, meu amigo, está torcendo para a seleção. O Neymar, por motivos óbvios, a torcida do Santos está torcendo para a seleção brasileira. Né? Qualquer jogador, o Everton, goleiro do Palmeiras, a torcida do Palmeiras vai estar ligado, vai estar acompanhando ali. Bruno Henrique, o Gabigol. Então você tem aquela coisa, porque você torce para a seleção, você torce para o atleta do teu clube. Né? Mas eu acho que o grande problema, Vanderlei, talvez, desculpa... não, claro. Aqui, porque, por exemplo, se você tiver um ataque da seleção brasileira com o Gabriel, com o Hulk, com o Bruno Henrique,
ele vai ser diferente do que está jogando hoje? Eu acho que a questão técnica mesmo, não vai existir diferença, no meu ponto de vista. Claro, claro. Tá jogando, você tem o Neymar ainda, você tem o Gabriel, você tem o Bruno Henrique, você tem o Hulk. Nesse momento, do que eles estão fazendo aqui, não vejo diferença técnica. Eu conversando em algumas lives aí com alguns amigos, jornalistas e outros tal, cara, é nítido que a gente fala o seguinte, depois eu vou pedir a tua opinião, mas para mim, de 2010 até hoje, até 2021, não tem um jogador, não surgiu um jogador no futebol brasileiro, falando só de Brasil, tá? Que tenha mais qualidade que o Neymar, ponto. Só que o Neymar sozinho não vai ganhar a Copa do Mundo, cara. Sim. O Brasil ganhou em 2002, o Brasil tinha uma seleção, mas uma seleção maiúscula. Você tinha 2 grandes laterais que jogavam em grandes times da Europa. Você tem protagonistas, né? Protagonistas. Sim. Você tinha um goleiro. Você tinha 3 goleiros que eram fundamentais. Pô, você tinha os 3 goleiros, só o Dida que jogava fora, né? O Rogério e o Marcos jogavam aqui. O Marcos jogavam aqui, né? Aí você tinha meio campo jogadores que eram, nossa, jogava só em times grandes. Rivaldo, Ronaldinho, Ronaldo que vinha machucado e tal. Ou seja, você tinha um grande time. Não era um jogador só, né? Hoje a impressão que dá, me corrija se eu estiver errado, vocês ficam à vontade para dar a sua opinião. A minha impressão que dá é que vai ser o maior desperdício, a gente vai ter um Neymar aí por mais uns 4 anos e ele não vai ganhar uma Copa do Mundo, cara. Porque, assim, as convocações que são feitas, é uma coisa muito burocrática, você não tem jogador ali que parece que pensa igual o Neymar. É exemplo que tem o Messi na seleção argentina, que foi ganhar agora um título aí pela Argentina. Não sei qual que é a tua opinião, mas eu não vejo outro jogador melhor que o Neymar dos últimos 10 anos. Infelizmente, parece que ele vai passar essa carreira dele sem ganhar uma Copa do Mundo. Então, eu acho que até falei aquela vez com você sobre a questão desse protagonismo, né? Sim. Nós falamos aqui de uma seleção de 2002, onde nós tínhamos vários protagonistas, inclusive o lateral esquerdo, Roberto Carlos, que era um protagonista no Real Madrid já. Então, quer dizer, eu acho que o Gerson hoje, a gente vou citar o exemplo dele novamente, porque ele saiu sem ser protagonista do Fluminense para ir para Roma. Ele saiu como coadjuvante, ele teve que voltar ao Brasil, resgatar o seu melhor futebol, ganhar uma Libertadores, ganhar um Campeonato Brasileiro, e aí sim ele saiu hoje como protagonista, e ele é unanimidade no time dele lá agora. O que falta é isso. Os jogadores não ficam aqui para acabar a sua formação, criarem o seu vínculo com o clube aqui, e saiu, chegou lá no Marseille, ou no Paris Saint-Germain, ou qualquer outro lugar, simplesmente dá a camisa porque está chegando um protagonista. Hoje não acontece mais isso aqui, e não existe uma gestão de carreira. E com 17 anos, volto a falar novamente, porque eu acho que eu te falei a outra vez, as 5 maiores vendas no Brasil nos últimos anos foram jogadores sub-17, inclusive do Rodrigo aqui. Sim. Então, cara, infelizmente é isso, os jogadores não acabam a sua formação. O Gerson foi pro Roma, depois foi para a Fiorentina, eu quase trouxe ele para o Atlético, naquela negociação junto com a Fiorentina, conversamos ainda, foi por muito pouco, mas ele teve que voltar para aí sim criar um grande vínculo e virar um protagonista. E hoje eu querer ir na seleção, você querer ir na seleção e todo mundo. Mas quando ele saiu do Fluminense, ninguém queria. E quantos anos tem o Gerson? 25 anos? Quer dizer, essa questão de ter uma gestão específica, como o Santos fez de uma maneira brilhante em cima do Neymar, o jogador ficou aqui até um pouco mais, até ser o grande ídolo do futebol brasileiro, hoje não temos mais. Você falou, cara, você matou a pau aí agora. Eu falo que o Neymar foi o jogador que saiu pronto. Ó, vou citar alguns jogadores aqui, você me fala. Gabriel Jesus, Rodrigo, Vinícius Júnior, Lucas Moura, Caio Jorge agora. Caio Jorge foi vendido. Gabriel Barbosa, quando saiu daqui. Gabriel Barbosa. Os jogadores saíram com problema de fundamento, cara. O Caio Jorge era um atacante que não sabia cabecear uma bola, com todo respeito. Agora o Gabriel Barbosa é um protagonista, ele não é. Agora, né? Agora ele agora sim. Hoje, se chegassem para contratar o Gabriel Barbosa, tenho certeza que ele chegaria lá e jogaria em qualquer time, cara. Qualquer time, porque ia chegar com moral, porque saiu daqui com moral, como campeão da Libertadores, enfim. Então é isso que falta no futebol brasileiro, que eu acho